Vamos lá, gente! Nossa parte 3 da revisão de geografia para a segunda avaliação bimestral, tá bom? E aí a gente vai trazer a Blocksberg, tá? Ela traz conceitos importantíssimos aí para sua prova. Vamos que vamos. Primeiro, densidade demográfica ou população relativa. O que é isso, gente? O que é isso, tá? A densidade demográfica ou população relativa, ela vai medir o número de pessoas em determinado espaço, geralmente calculados em habitantes por quilômetros quadrados ou habitantes por metros quadrados, tá? Então, a densidade demográfica, ela vai medir o número de pessoas em determinado espaço geográfico. Crescimento vegetativo ou natural é aquele determinado pela taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Aí você irá descobrir o crescimento vegetativo ou natural. Taxa de mortalidade infantil, muito cuidado, é determinada pelo número de mortes de crianças antes de completar 1 ano, não é 2 anos não, 1 ano. Expectativa de vida. Aqui, obtém-se a expectativa de vida pelo número médio de anos que uma pessoa poderá viver. Número médio, a média de anos que ela pode viver. Entrada de imigrantes no país. Há um reflexo no aumento do crescimento demográfico do país, pois ela aumenta o número de pessoas por quilômetro quadrado no espaço geográfico do país. Então, a importância da migração, modalidade imigração, ou seja, entrar, tá, vai repercutir no aumento da densidade demográfica. Olha só a Royal Hyde. Vamos lá, garota. Ela vai falar sobre os imigrantes, tá? Primeiro ela traz o conceito que é migração. Migração é a saída de pessoas do país para outro país. Imagine você saindo do Brasil e indo para o exterior. Nós temos dois conceitos também, que são os imigrantes e os emigrantes. Cuidado, o I para o E tem distância, hein? Imigrante, tá? É o indivíduo que entra, que imigra para o nosso país, Brasil. Já o emigrante é o indivíduo que emigra, que sai do Brasil e vai para outro país. Outro conceito também é acerca das migrações internacionais. Tem que levar para a prova saldo positivo e saldo negativo. O que é um saldo positivo? Se a imigração, presta atenção, imigração entra, for maior do que a emigração que sai, aí vamos dizer que nós temos um saldo positivo. E o que é um saldo negativo? É quando a emigração, ou seja, as pessoas do Brasil estão saindo do Brasil, quando a emigração for maior do que a imigração. O número das pessoas que saem do Brasil é maior do que o número de pessoas que entram, que vêm morar no Brasil. Aí você diz que o saldo da migração aí é negativo. Fica ligado nesse conceito. No Brasil, os saldos migratórios positivos, eles fizeram a população brasileira crescer significativamente entre a metade do século XIX e o início do século XXI. Muito importante isso aí. Metade do século XIX e início do século XXI, os saldos migratórios no Brasil foram positivos. Ou seja, tivemos muito imigrantes, pessoas vindo para o Brasil. Crescimento populacional. Onde é que ocorre? Quando se registra um maior número de nascimentos do que de mortes. Ok? Então, como é que eu vou verificar o crescimento populacional? Quando houver o registro de um maior número de nascimento do que o número de morte. Fluxos de imigração, pessoas vindo de fora, vindo para o Brasil, também representa o crescimento populacional. Lembrar que no século XIX, especialmente no final do século XIX, o crescimento do Brasil foi lento. Foi lento. Por quê? Altas taxas de natalidade, mas, em compensação, nós tínhamos altas taxas de mortalidade. Muita gente nascendo, mas também muita gente morrendo. Tá bom? Então,
Em razão disso, o crescimento da população brasileira no século XIX foi lento. Século XX. O século XX, o crescimento foi acelerado. Até quando? Até 1930. Até 1930, o crescimento foi acelerado. Qual é a causa? Imigrantes. Vários imigrantes vindo para o Brasil nessa época. Depois de 1930, o crescimento ele se manteve um ritmo acelerado. Agora, impulsionado por quem? Pelo crescimento vegetativo. Lembra do conceito de crescimento vegetativo? É quando há um aumento do número de nascimentos e uma redução do número de óbitos. Então, olha só o fenômeno do crescimento populacional brasileiro no século XX. Nós tivemos imigrantes, ou seja, a migração, e também o crescimento vegetativo. Pessoas nascendo e poucas pessoas morrendo. É importante essa informação. Século XXI. No século XXI, o crescimento foi desacelerado. Por quê? Porque tivemos queda na baixa de natalidade. Reduzimos a taxa de natalidade. Pouca fecundidade, baixa fecundidade, portanto, eu vou ter baixa natalidade. Nós tivemos, apesar de uma baixa, tá, nas taxas de mortalidade, tá, e também o índice de imigração também reduziu, ou seja, não foi significativo, tá? Ou seja, gente de fora não vem morar aqui no Brasil. Gente de fora não vem morar aqui no Brasil. Então, no século XXI, nós tivemos uma desaceleração do crescimento populacional. Repito, no século XXI, nós tivemos uma desaceleração no crescimento da população brasileira. Teve quedas de natalidade? Teve, mas também nós tivemos queda de fecundidade. Tivemos queda de fecundidade. Tudo bem? Então, poucas pessoas nascem, não teve migrações, então o crescimento da população foi desacelerado. Outra informação, se você verificar o seu mapa à esquerda, você vai ver aí que nós tivemos aí um significado aumento aí de 2012 até 2015 de migrações. Os imigrantes, eles vieram para cá para o Brasil para quê? Para buscar melhores condições de vida. Viveram e vivem no território brasileiro. Nós temos um significado número de imigrantes. Tá? Foram importantes para o crescimento da população? Sim, a imigração ela ajuda o crescimento da população, influenciando inclusive culturas locais. Vocês lembram do passeio que vocês já foram lá em Gramado, no Rio Grande do Sul? Ah, lá você vê nitidamente a cultura italiana dentro do Brasil. E agora, o Builderman vai trazer para vocês 8 dicas. É anotar para acertar na prova. É anotar para acertar na prova. Primeira dica: um elevado número de nascimentos contribui para o aumento da população. Lacrou, fechou, correto. Segunda dica do Builderman: a redução da taxa de mortalidade, sobretudo aí a mortalidade infantil, aumenta a população, pois mais pessoas sobrevivem até a idade adulta. Correto, Builderman? Então vamos ficar ligado aí nas dicas dele. Questão batata de prova, para marcar lá a alternativa correta. A entrada de imigrantes em um país contribui para o crescimento populacional. Óbvio. Se entra imigrantes para cá, nós teremos um crescimento populacional. Gente de fora vindo morar no nosso país. Outro, aumento de expectativa de vida, há melhores condições de saúde, saneamento e avanços da medicina. Não tenho dúvida. A expectativa de vida vai aumentar se eu tenho melhorias das condições de saúde, se eu tenho saneamento básico, lembra do ETA e do ET? E se eu tenho avanços na medicina. Isso aí vai refletir no aumento da expectativa de vida. Mais uma dica do Builderman: políticas eficazes que promovem a saúde pública, como, por exemplo, vacinação, nutrição, ajudam a reduzir a mortalidade, portanto, aumenta a longevidade, aumenta a vida dos nossos brasileiros. Mais uma dica de questão da prova: melhores condições econômicas atraem imigrantes
e incentivam as famílias a ter mais filhos. Os imigrantes querem condições de vida, gente. Tá bom? Outra dica bacana aí, Wilderman, do Roblox, tá show. Fatores sociais e culturais também que valorizam, por exemplo, a família, ter famílias grandes, por exemplo, e se influencia na taxa de natalidade. Há grupos sociais que entendem que família boa é família grande. Então, isso aí também, de certa forma, reflete, é um fator social e cultural que reflete no crescimento populacional. Por fim, a última dica do Wilderman, políticas de incentivo à natalidade. Por exemplo, criar subsídios para famílias numerosas. Estimula o crescimento populacional? Sim. Vamos lá, a Bolsa Família. Um outro exemplo, uma Bolsa Criança, por exemplo. Políticas de incentivo à natalidade vai estimular o crescimento populacional, porque mais crianças irão nascer. Tudo bem? Olha que dicas fantásticas para a sua prova, tá? Então, obrigado Roblox aí que veio nos ajudar nessa nossa revisão de geografia e obrigado também o pessoal do RH que está somando muito aí para a sua aprovação. Valeu RH nota 10. Vocês realmente são nota 10. Até a próxima.